Pessoal, muito bom dia. Quem vos fala é o professor William. Espero que todos estejam bem. A videoaula de hoje é a criação de movimento no Scratch. Então hoje a gente vai colocar a mão na massa. A gente vai praticar hoje. A gente já aprendeu como se faz para criar um ambiente de trabalho e agora a gente vai criar um movimento no Scratch. Hoje a gente vai fazer uma atividade bem simples do ponto de vista da programação. Nós iremos organizar as ideias. Nós iremos colocar num papel, eu vou fazer um desenho para vocês compreenderem quais são as etapas que nós precisamos atender para avançar nesse projeto e nós vamos praticá-lo no nosso programa. Primeira etapa é organizar nossas ideias. A segunda é colocar no papel, definir um projeto e depois a gente vai praticar. Eu vou para o Paint para mim desenhar qual o processo que a gente precisa compreender. Então vamos lá para o nosso Paint. Para compreendermos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nosso lápis, eu vou desenhar aqui um personagem, certo? Então a gente vai ter um personagem. Eu quero que esse personagem, de acordo com um determinado botão do nosso teclado, no nosso caso seta para a direita, eu quero que esse personagem execute um movimento para a direita. Além do personagem e do nosso dispositivo de interação, nosso periférico, no nosso caso o teclado, nós teremos um cenário. Então a gente precisa definir um cenário aqui. Para que a gente compreenda todo esse processo, eu vou colocar um cenário do plano cartesiano. A gente já falou um pouquinho sobre o plano cartesiano. Então a gente vai ter o plano cartesiano para definir as coordenadas x, movimento na linha x, e no plano cartesiano, o movimento no eixo y. Então agora a gente vai lá para a nossa ferramenta de desenvolvimento. Nessa atividade nós utilizaremos somente o eixo x. E numa outra atividade a gente vai usar o eixo y. Então vamos lá para o nosso ambiente de programação. A gente vai acessar o scratch.mit.edu. Do mesmo jeito que a gente fez a aula passada, a gente vem aqui em criar no menu superior e a gente vai executar aquelas etapas que eu coloquei na nossa videoaula. Então a gente já está na etapa de programação, ok? Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui o nosso ambiente, só clicar no xizinho, a gente vai clicar aqui no nosso sprite, a gente vai remover ele, então a gente ficou com a nossa work area, a nossa área de trabalho limpa, ok? O que eu vou fazer? A primeira etapa eu vou adicionar um sprite. Eu vou escolher Fantasy e eu quero escolher o Olaf. Então o nosso personagem vai ser o Olaf, ok? A segunda etapa é definir o background. O nosso background ele é o plano de fundo, então eu preciso ter um cenário. Obviamente que o cenário ele tem que fazer parte do contexto, ok? Mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai ressaltar a importância do aprendizado da matemática lá na nossa escola. Por que o professor ensina o plano cartesiano, que são as coordenadas x e y. Então agora no nosso jogo a gente vai aplicar aquilo que a gente aprende lá na nossa escola. Para a gente definir o background, a gente vai executar as etapas seguintes. Então é só acessar aqui no menu na área inferior, cenários, e eu vou escolher a coordenada XY, nosso plano cartesiano. Por que eu coloquei o plano cartesiano? Para a gente ter uma noção de espaço com relação ao movimento. Então a gente vai utilizar o plano cartesiano, x e y, o x no eixo laranjado e o y no eixo azul, ok? Agora a gente vai para de fato aquela lógica de programação. Vocês se recordam da atividade que o professor executou em aula? O processo de abrir a porta, trocar o pneu do carro. Então essas atividades a gente vai aplicar agora na nossa animação. A gente não vai fazer um jogo ainda. A gente vai definir a animação e essa animação ela vai corresponder de fato
aos comandos do nosso teclado. Esse é o objetivo dessa animação. Quando eu pressionar um determinado botão do teclado, o meu Olaf ele vai executar um movimento. O que a gente vai fazer? Nesse caso, o Scratch ele é bem interessante, porque eu vou aprender a programar por meio de blocos. Então, de acordo com o bloco que eu colocar na minha programação, ele vai executar uma determinada operação dentro desse programa, dentro desse contexto. Então, a primeira etapa é definir um evento. Quero definir um evento. Nesse caso, a maior parte das ferramentas de programação, elas estão na língua inglesa. Então, é por isso que é imprescindível nós exercitarmos o nosso inglês. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um comando aqui. Quando um determinado botão for pressionado, ele vai executar uma determinada atividade. Então, cadê o when? Aqui, ó, é esse comando que eu preciso. When, ele definiu como space, ou seja, a barra de espaço for pressionada. Não, eu não quero a barra de espaço. Eu quero o botão direito, ok? Então, quando o botão direito for pressionado, ele vai executar um determinado processo. Qual que é o processo que eu quero? Um movimento. Então, ele vai mover 10 passos. Vamos ver se ele vai realmente executar esse processo? Agora eu clico aqui e eu vou apertando o botão direito da seta. Podem perceber que ele está executando de acordo com o que eu defini aqui. Se eu pressionar o botão esquerdo, nada ele fará. Pessoal, então a atividade da aula de hoje foi exatamente isso, por meio de um plano cartesiano. A gente definiu o cenário é o plano cartesiano. Nós definimos um sprite, esse sprite é o Olaf. Então o Olaf ele vai ser o nosso personagem. Eu posso ter mais de um personagem, eu posso ter mais de um cenário. E o objetivo dessa animação era fazer com que, quando eu pressionar um determinado botão do meu teclado, o meu personagem execute um determinado processo, nesse caso, um movimento. Executado esse processo de programação, não podemos nos esquecer de gravar o nosso programa, porque senão a gente perde ele. Então é muito simples, vai lá em arquivo, salvar no computador, e a partir daí nós já temos lá no nosso diretório download o nosso projeto salvo. Basta copiá-lo para uma pasta específica de acordo com a aula anterior. Pessoal, então na aula de hoje, na nossa primeira animação, nós organizamos as ideias, nós colocamos ela no papel, num projeto, colocamos em prática aquilo que foi proposto e agora chegou a hora de a gente definir uma atividade. Então, com base na videoaula, eu gostaria que vocês criassem o primeiro movimento da animação. Basta entrar aqui no site scratch.mit.edu e executar exatamente aquilo que foi colocado na nossa videoaula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que todos estejam bem. Contem sempre com o professor William. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Fiquem com Deus, valeu!